Sonhar que está se preparando, se formando uma tempestade, é um sonho que pode estar tentando nos passar uma mensagem no sentido de sermos mais cautelosos, cuidadosos na nossa forma de agir diante de algumas situações que também estão se formando na nossa vida real e que podemos de alguma forma ser afetados por elas. Em geral, a tempestade representa uma situação turbulenta, um momento de mudanças, ventos de mudanças que podem afetar nossas vidas e das pessoas à nossa volta também. Se no sonho estamos cientes da aproximação desta tempestade, fechando portas, janelas, colocando algum tipo de proteção na casa, por exemplo, isso é uma indicação que já estamos pressentindo essas mudanças na vida real, que de alguma forma estamos sentindo elas se aproximarem, elas ganharem forma e já estamos tomando algumas medidas para se adaptar ou se preparar para elas. Ou pelo menos esse pressentimento com relação a essas possíveis mudanças estão nos deixando preocupados, nos cobrando algum tipo de ação nesse sentido. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e no vídeo de hoje nós vamos procurar entender essa capacidade que todos nós temos de nos anteciparmos a ventos de mudanças em nossas vidas, mas nós vamos fazer isso depois da nossa vinheta. O significado de sonhar que está se preparando uma tempestade pode ser associado ao fato de serem ventos de mudanças que o sonhador está sentindo se aproximarem de sua vida ou na vida de toda uma coletividade. A nossa espiritualidade interior nos torna aptos para sentirmos esses eventos se aproximarem e o que podemos fazer para ficarmos mais preparados para enfrentá-los. Precisamos entender que essas mudanças podem ser acarretadas por alguma situação que nós mesmos provocamos ou ser alheia à nossa vontade. Exemplos de mudanças em nossas vidas. 1. As notícias envolvendo um conflito a nível global, como 2 países entrando em guerra e possíveis mudanças que isso pode trazer para a economia, juntamente com o sonho que temos neste período com uma tempestade se aproximando, se formando. Neste caso, a tempestade nesse sonho representa não somente a guerra em si, mas todas as mudanças que essa crise trará para o mundo todo e, por consequência, para cada pessoa de maneira individual. Se no sonho você vê uma tempestade chegar e começa a se preparar para ela, fechando portas, janelas, colocando algum tipo de proteção na casa, isso indica o fato de estar tomando ciência dessas mudanças e o que pode fazer para ficar mais preparado para ela. 2. Uma pessoa que está passando por uma crise no casamento e sonha com uma tempestade se preparando no céu. Esse sonho pode indicar consequências sérias a ocorrer dentro do relacionamento, como um possível divórcio, uma separação. A tempestade, neste sonho, não representa somente a separação em si, mas também a mudança na vida familiar, que está prestes a acontecer em razão dela. Se no sonho você toma algumas medidas se preparando para a chegada dessa tempestade, isso pode indicar o fato de estar se preparando para as consequências dessa mudança de vida em razão de um provável fim do casamento. Exemplos de como podemos nos preparar melhor para essas mudanças. No sonho, essa preparação para a tempestade que se aproxima pode ser representada por estar fechando bem as portas e janelas, colocando algum tipo de proteção na casa, como já dissemos aqui. Na vida real, representa algum tipo de ação que precisa fazer para se preparar ou driblar essa crise, essas mudanças, pelo menos até a tempestade acalmar.
O que podemos entender através desse tipo de sonho é que as consequências das mudanças que estão se aproximando das nossas vidas podem ser positivas ou negativas, e isso vai depender de como agir diante delas. Se o sonhador se preparar adequadamente para a tempestade, ele terá mais chances de lidar com essas mudanças de forma positiva, e por consequência seus efeitos poderão ser mais positivos em sua vida. Afinal, quantas pessoas já cresceram aproveitando uma crise, não é mesmo? Pode até não ser à primeira vista, mas futuramente ele pode colher os frutos dessa preparação por antecipação. Exemplos: durante uma recessão econômica global, diante de uma guerra, a pessoa passa a fazer maiores sacrifícios econômicos, como, por exemplo, diminuindo os gastos mensais, guardando mais dinheiro. A pessoa que está passando por uma crise no casamento pode buscar ajuda profissional, como a de um terapeuta, para lidar com as emoções negativas que está sentindo. Esse apoio pode ajudar o casal a superar a crise. Em últimos casos, mesmo quando não há mais alternativa, essa separação, em razão desse acompanhamento terapêutico, pode ocorrer de forma mais saudável. Sonhar que está se preparando uma tempestade é um sonho que pode indicar um momento de mudanças na vida do sonhador. O fato de estar se preparando para a tempestade pode indicar que o sonhador está ciente da mudança e tomando medidas para se adaptar. As consequências das mudanças, se serão positivas ou negativas, vão depender de como o sonhador age diante delas. Que conclusão podemos chegar de fato a respeito de sonhos como este? O que a tempestade em si, essas mudanças, podem acarretar em nossas vidas numa análise mais profunda? O que essa tempestade pode representar para a nossa psique? Emoções reprimidas. As nuvens que vêm junto com a tempestade podem representar emoções que estamos reprimindo na vida real, como raiva, tristeza, medo, desencadeadas por estas mudanças e que podem vir à tona. O fato de estar se preparando para a tempestade no sonho indica que estamos começando a lidar com essas emoções. Um desafio. A tempestade pode representar um desafio que o sonhador está prestes a enfrentar. O fato de estar se preparando para a tempestade indica que o sonhador está se preparando para enfrentar esse desafio. Um aviso. A tempestade pode ser um aviso de que o sonhador está prestes a enfrentar uma situação difícil. O fato de estar se preparando para a tempestade indica que o sonhador está se preparando para lidar com essa situação. Mas lembre-se, é importante levar em consideração todos os detalhes do sonho para interpretar o seu significado da forma correta.